Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta aí pra mais uma aulinha de física. Galera presente aí, ó. Tá todo mundo aí, o Maxwell Santos, a Sara Assis, Yuki, Lúcia Helena, Maria, Jéssica Ribeiro, Felipe Mota, o grande Caleb, Ângelo Revolucionário, tem a Samila, o Jefferson, o doutor, a Biena, né? É Biena ou é Blena? Blena Carvalho. Tá todo mundo aí, ó, Júlio César. O doutor já fez até uma pergunta sobre a questão 7. Que isso, hein, doutor? Pô, o doutor tá demais, hein? Ele já tá na questão 7, doutor? Ó, ele tá perguntando por que a frequência aumenta, né? E não é a intensidade. Ela só depende da fonte. Pois é, doutor. Mas aí que tá, esse é o efeito Doppler que a gente vai explicar hoje, né? Você tem uma percepção diferente da frequência. E aí é importante você ficar aí, ó, pra gente poder entender por que a resposta lá não é a intensidade. Tá certo? André ou Andreia? Vascão. Ele meteu um Vascão ali, ó. É cria, né? É cria da colina, nosso menino da colina. Todo mundo presente. Obrigado aí pela participação. Aproveita, né? Já que tá presente aí, pô, já deixa o like, né? A galera fica enrustindo o like aí, custa nada. Aproveita e já deixa o like aí que faz maior diferença pra gente. Tá certo? E hoje a gente vai falar sobre alguns fenômenos, né? Na verdade, na última aula a gente já falou sobre fenômenos ondulatórios. Foram 4 fenômenos que a gente falou e hoje a gente vai falar de mais 4. Na verdade, batimento tá dentro de interferência ali, né? É um fenômeno também, é a interferência. E aí, sob certas condições, a gente chama de batimento. Show de bola? Fenômenos ondulatórios, cara, que são assuntos aí, são tópicos dentro da ondulatória, esses fenômenos, né? Cada um deles. Muito importante, cara, caem muito no Enem, existem várias questões do Enem. Se eu não me engano, esse material que eu fiz aí, com as questões que o doutor, inclusive, já está fazendo, acho que todas essas questões são do Enem, né? Então, realmente é um assunto que aparece pra caramba, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar? Que eu quero apresentar logo esses conteúdos pra gente poder fazer essas questões, tá bom? Vamos começar, então? Cara, eu vou começar explicando o primeiro fenômeno. Vamos falar sobre a ressonância, tá? Então, estamos aí nos fenômenos ondulatórios. Já falei na aula passada, eu falei sobre reflexão, falei sobre refração, já falei sobre difração e polarização, né? E agora vamos falar sobre a ressonância. Ressonância. Tá aí. Cara, a ressonância é o seguinte. Quando você tem dois sistemas oscilatórios, tá? Se eles são oscilatórios, eles têm uma certa frequência. A oscilação deles tem uma certa frequência, né? Quando eu tenho esses dois sistemas oscilatórios e eles estão na mesma frequência, dois sistemas oscilatórios na mesma frequência, o que vai acontecer? Quando eu tenho essa situação,
eu vou ter uma máxima absorção de energia. Então, a ressonância, ela acontece quando dois sistemas estão na mesma frequência. Geralmente um é emissor, o outro é receptor. E quando essa frequência é idêntica, você tem máxima absorção de energia. Você sabe que a onda transporta energia. É isso? Uma onda transporta energia. Então, um emissor emite uma onda para alguém que é um receptor. Certo? Se esses sistemas oscilatórios estão na mesma frequência, essa absorção de energia é máxima. É isso que a ressonância explica. E aí você fala assim, pô, professor, beleza, mas né, melhor isso daí. Bom, exemplo clássico. Ó, primeiro deixa eu definir isso, tá? Deixa eu escrever isso aqui para você poder anotar. Ó, vou botar assim, ó. Quando... Tu vai anotar isso aí. Não é existe, não. É quando a frequência de dois sistemas oscilatórios é a mesma, teremos máxima absorção de energia. Tá aqui. Tá? Aí vamos aos exemplos. Que é isso aqui que é importante. Por exemplo, escutar uma rádio. Uma estação de rádio, né? O que está acontecendo quando você está escutando uma estação de rádio? Você tem lá a estação, né? Ela tem uma antena onde ela está emitindo as ondas eletromagnéticas dela, tá certo? E você, no seu carro, tem uma antena recebendo essas ondas eletromagnéticas. Então você vai ter uma antena. A operação de vendas Volks Vale Mais foi um sucesso e você tem a última chance para aproveitar ofertas imperdíveis da marca que você confia. Somente nessa semana em todas as concessionárias do Brasil. Não perca! Volkswagen. Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, prevenindo contra gripes e resfriados. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. É a frequência que ele está emitindo aquelas ondas eletromagnéticas. E aí você no teu carro coloca lá 102.5 MHz. A tua antena e a antena de rádio da estação entram em ressonância, o emissor e o receptor. E aí, como eles estão na mesma frequência, você vai ter máxima absorção. Então, dentre todas as outras antenas que estão emitindo ondas eletromagnéticas, a que vai ter máxima absorção e, consequentemente, a que você vai captar o sinal vai ser daquela rádio lá. Certo? Vou te dar um outro exemplo mais simples. Televisão, mesma coisa, tá? Também tem uma frequência. Quando você escolhe o canal, você está escolhendo uma frequência. Mas, ó, vou te dar um outro exemplo. Quer ver? Um exemplo mais simples. O balanço. Imagina que você tem um balanço, né? Meu filho, inclusive, está aqui no estúdio. Vou ver se no final da aula ele vem aí dar um alô pra galera. Meu filho tá ali no estúdio, tá me esperando. Então, no balanço, quando ele era menorzinho, agora ele tá com 6 anos. Quando ele era pequenininho, 3 anos, ele se amarrava no balanço, diretor. Viu um balanço na pracinha, ele, papai, balanço, balanço. Aí ele ia pro balanço. Aí eu tinha que empurrar ele no balanço. Só que às vezes ele entrava numa neura que ele também tinha que me empurrar. Não, agora troca, papai. Eu falava, não, cara, não dá certo, cara. Vai te machucar. Não, papai, eu quero te empurrar. E ele me empurrava, aí eu ia, né, no balanço, um pouquinho, e ele ia correndo para continuar me empurrando. Só que o balanço está voltando. Porque o que acontece, né? O balanço está aqui. Quando você dá um tapa no balanço, o balanço vai. O que você tem que fazer? Você tem que esperar ele voltar para tu bater de novo. Né? Aí tu espera ele voltar para tu bater de novo. O que tu tá fazendo? Ó, você está aplicando uma força que tem uma certa frequência, né? É oscilatória, ou seja,
você aplica uma força tantas vezes por segundo, né? Então você está fazendo uma força que tem uma certa frequência. E o balanço, ele também tem uma certa frequência, porque ele vai e volta tantas vezes por segundo. Perfeito? Então ele foi e voltou, aí você deu um tapa. Ele foi e voltou, aí você deu um tapa. Se você aplicar uma força na mesma frequência do balanço, você entra em ressonância com o balanço. E aí a absorção de energia é máxima. Aí você consegue fazer o balanço aumentar a amplitude dele. Agora, se o balanço está ali, e você bate no balanço e fica batendo de qualquer jeito aí, você não vai ter uma máxima absorção. Você precisa aplicar uma força na mesma frequência, para você entrar em ressonância. Então, cara, estar em ressonância é estar na mesma frequência. Estar em ressonância é estar na mesma frequência. Certo? É tipo, você pode discutir isso aí, até usar isso no teu relacionamento da tua vida. Sabe? Quando o cara fala assim, ou a menina chega pro cara, ou o cara chega pra menina e fala assim, cara, não é você não. A culpa não é sua. Né? A culpa é minha, cara. O problema tá comigo. Não tem esse papinho? Esse miguezinho? O problema tá comigo, desculpa. É que eu tô numa outra vibe. Né? Você pode falar, sabe o que é? A gente não tá em ressonância, cara. A gente não tá na mesma frequência. A gente não tá na mesma vibe. Né? Porque quando a gente tá em ressonância, cara, aí a troca é máxima. Faz sentido? É isso. É a física. Isso aqui é o relacionamento dos sistemas oscilatórios. Quando você tem dois sistemas oscilatórios que estão na mesma frequência, cara, essa troca é máxima. Quer ver um outro exemplo? Esse é o clássico. Aqui, vou até acrescentar aqui. Ó, vou botar estação de rádio, TV. Vou botar outro exemplo aqui, ó. A cantora de ópera. A cantora de ópera que quebra o copo de vidro, ou a taça. Sabe desse clássico, diretor? Filme, tem sempre essa parada, né? Desenho, que aí dá um gritão, e trinca o vidro, trinca o óculos, trinca o copo, né? Cara, isso é verdade, isso acontece, pode acontecer mesmo. Por quê? Olha aqui. Todos os materiais, eles possuem frequências naturais de vibração. Por exemplo, se eu batucar em alguma coisa, se eu pegar aqui um garfo e bater na taça, ela vai vibrar, por exemplo, numa certa frequência. Essa frequência depende daquele material, daquele corpo. Depende do que é feito, depende do formato, enfim. Todos os corpos possuem uma frequência natural de vibração. Se você der uma pancada em alguma coisa, aquilo vai vibrar numa certa frequência. Que você não sabe qual é, mas depende do corpo. Então vamos supor que uma taça de cristal tem uma frequência natural, uma das frequências naturais de vibração seja de 4.000 Hz. Ou seja, se tu der uma pancadinha no copo ali, dependendo do local que você bate, ele vai vibrar a 4.000 Hz. Então o copo está ali. Aí imagina que a cantora de ópera, que está aqui do lado, consiga emitir uma nota musical a 4.000 Hz. 4.000 Hz. Uma nota aguda, né? Cara, as cordas vocais dela estão vibrando a 4.000 Hz. Ela está fazendo as moléculas de ar vibrarem a 4.000 Hz. Isso bate no teu tímpano, tu escuta. Teu cérebro interpreta isso, tu escuta. É o ar, né? É o ar, o som está se propagando pelo ar. As moléculas do ar estão vibrando, batendo no teu tímpano e fazendo o teu tímpano vibrar. Certo? O som, né? Que é uma onda mecânica. Esse som está batendo na taça de cristal também, pô. Então ele vai bater na taça de cristal a 4.000 Hz. E a taça de cristal? Quando recebe uma pancada, ela não vibra a 4.000 Hz? Então ela vai vibrar na mesma frequência do som. Aí vai ficar, sabe o quê? Vai ficar igual eu empurrando o meu filho no balanço, ó. Olha lá, a taça de cristal vibrando numa frequência e o som batendo na mesma frequência. O que vai acontecer com a amplitude? A amplitude de movimento da taça, ela aumenta até que a taça, pode trincar, pode quebrar. Por quê? Porque ela conseguiu emitir uma nota musical. É claro que não é um troço que acontece facilmente. Porque tem que dar uma grande sorte, ou um grande azar, para você emitir uma nota musical exatamente igual à frequência daquele material e começar a vibrar. Mas pode acontecer. Eles entraram em ressonância. Tá certo? Tem uma história que aconteceu comigo uma vez, uma excursão que a gente estava fazendo da física.
A galera que já foi meu aluno já escutou essa história, mas eu vou contar de novo, tá? Ó, olha lá, a Paula Viridiana tá falando assim, Arthur, e os casos das rádios piratas, o que ocorre? Então, Paula, rádio pirata é o seguinte, é porque provavelmente essas rádios, elas não têm a licença, né? E aí, às vezes, ela pega uma frequência já utilizada. Então, vamos supor que tem uma rádio famosa aí que é 101,3. Aí você, no quintal da tua casa ali, tu faz uma rádio ali 101,3. Só que, obviamente, a tua antena não tem a mesma potência da antena dessa rádio famosa. Então, em todo o estado, a galera consegue escutar a rádio famosa. Mas se tu passar por aquele bairro, por aquela rua onde está a estação, como está mais próximo, apesar da antena dessa rádio pirata não ser tão potente, tá mais próximo, a tua antena vai captar mais o sinal dela do que da outra. Aí você escuta aquela rádio. Mas é porque ela tá roubando o sinal de alguma outra rádio. Entendeu? E de qualquer maneira você vai ter ressonância. Cara, a história que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu tava lá numa excursão, era uma galera da física, a gente tava indo... era uma excursão paga pela faculdade mesmo, assim, a gente tava indo para uma outra universidade a assistir uma palestra, né? E aí a faculdade conseguiu lá um ônibus, foi a galera lá, se inscreveu, e a galera foi para escutar uma palestra e tal. Só que no caminho, cara, o ônibus atolou. E o motorista era um cara engraçado, cara. O motorista era uma fera, meu irmão, uma figuraça. E aí ele, rapaz, ele abriu o sinal, ele, você quer? Aí, vamos chegar, você tá atrasado não. Aí, pô, ia correndo e tal. Uma maluquice. Aí, meu irmão, ele pegou uma estrada lá, pegou um atalho aqui, não sei o que, pegou uma estrada, tinha um buraco e tal, meu irmão, o ônibus atolou. O ônibus não saía, porque atolou a roda de tração, né? A roda na frente não tinha tração, só tinha traseira, e ele girava e aquela parada não tinha atrito ali, não saía. Cara, eu sei que ele mandou a gente descer do ônibus. Falou, meu irmão, atolou, vai ter que empurrar o ônibus, vamos ter que tirar o ônibus daí. E aí todo mundo, a gente vai ter que empurrar um ônibus? Descemos, eu olhei pra minha equipe, né, a minha galera da física, né? Pô, tu tinha que ver a galera da física, né, irmão? Os carinhos esquisitinhos, magrinho, o outro gordinho. Tinha uma galera já fazendo conta, pegou a calculadora, já começou a fazer conta, ó. Existe uma solução aqui e tal. A gente discutindo pra ver o que ia fazer, mas, pô, na raça, mano, empurrar, a gente ficou, cara, vamos lá, vamos tentar, né? Todo mundo começou a empurrar o ônibus. Empurra o ônibus, todo mundo, meu irmão, galera se esgoelando, galera nunca nem fez exercício, um monte de sedentário, fazendo exercício, força. Cara, o ônibus se mexia assim, ó. Sabe? Mexia um negocinho aqui. E a galera cansava. Não, vamos de novo. Aí todo mundo, e o ônibus mexia um pouquinho e voltava. Aí a galera, cansava. Aí foi quando alguém percebeu, peraí, empurra de novo. Aí a gente empurrou, aí o ônibus mexeu só um pouquinho, né? Mexeu só um pouquinho, tipo, para. Aí o ônibus voltou. Empurra agora. Aí a gente empurrou de novo. Para. Aí o ônibus voltou. Aí foi quando a gente pensou, cara, vamos entrar em ressonância com o ônibus. Porque se a gente fizer uma força na mesma frequência de oscilação do ônibus, a gente vai conseguir ter uma massa de absorção de energia. Essa amplitude de oscilação vai aumentar e o ônibus vai sair. Aí todo mundo, é isso? Ressonância. Pô, todo mundo botou a mão aqui, ó. Tá ligado? 1, 2, 3, física. Aí começamos, irmão, empurrar. E vai e volta. Empurra de novo, e volta. E não sei o quê. E o ônibus foi balançando, irmão. Teve uma hora que tirou, mano. Aí todo mundo, Aí geral se abraçando, irmão, felicidade. E o motorista assistiu, né, motorista? É ressonância! O motorista ficou maluco aí. É ressonância! Aí toda hora ele acelerava. Passava a marcha, olhava pra trás, aí, é ressonância! E meteu o pé, mano. A gente foi embora lá pra parada, chegamos cedo, não atrasamos. Mas por quê? Porque a gente era da física, a gente jogou com as armas que a gente tinha, né, diretor? Se a gente fosse da educação física, a gente levantava o ônibus na raça, fazíamos agachamento ainda, né? Botava um moleque embaixo pra fazer um supino, mas a gente era de física, a gente teve que jogar com as nossas armas. Ressonância. Então, entendido, né? Palavra-chave da ressonância, mesma frequência. Se estão na mesma frequência, estão em ressonância. Tá bom? Próximo fenômeno. Efeito Doppler. Cara, o efeito Doppler, já para responder o doutor aí, ó, que o doutor, né? O doutor lançou aí.
Professor, pô, a frequência e tal, depende da fonte, papapá. Tá certíssimo, doutor. Só que você não contava aí com o efeito Doppler, né? Cara, com o efeito Doppler é o seguinte, olha só. Quando há movimento entre a fonte que está emitindo a onda e o receptor, que é o cara que está recebendo aí essa onda, né? Pode ser uma onda sonora. Alguém está emitindo a onda sonora e eu estou ouvindo, certo? Que é onde o efeito Doppler mais aparece aí, que é o que a gente consegue perceber mais no nosso dia a dia. Não é o único, né? Pode ter efeito Doppler para luz também, mas para o som é o mais clássico. Quando há movimento entre a fonte e o receptor, ó, a frequência percebida, não é que a frequência muda, não. A frequência emitida continua sendo a mesma, porque só depende da fonte, foi o que o doutor falou. Se o cara está emitindo uma nota musical a 1000 Hz, meu irmão, ele está emitindo a 1000 Hz. A frequência de emissão é 1000 Hz. Mas se tem movimento, se ele está indo na minha direção ou se afastando de mim, ou eu que estou indo ou me afastando, aí a frequência percebida pelo receptor é diferente da frequência emitida. A frequência percebida é diferente da frequência emitida. Quer ver o caso clássico? A ambulância, por exemplo, ela está lá e aí ela vai se mover aqui, ó, na direção. A ambulância vai se mover na direção do cara. Ó, então a ambulância está vindo para cá. E aí tem um cara aqui. Cara, pensa só, a ambulância tá lá emitindo o som dela. Então ela vai emitir uma frente de onda ali, uma primeira onda sonora, e ela vai se aproximar. A onda sonora está se propagando, mas ela está indo junto. Então ela vai emitir uma outra onda sonora, de maneira que a pessoa que está aqui vai receber a primeira onda sonora, mas como a ambulância está vindo na minha direção, eu logo depois já vou receber a segunda, já vou receber a terceira, já vou receber... Então eu vou receber mais ondas por segundo. Ou seja, a frequência que eu vou receber vai ser maior do que a frequência emitida. Em compensação, se a ambulância estiver se afastando de mim, eu vou emitir uma onda e vou me afastar, né? A ambulância vai emitir uma onda, vai se afastar. Vai emitir outra, vai se afastar. Vai emitir outra, vai se afastar. Eu que estou aqui atrás, eu vou receber uma onda, só que aí como a ambulância está se afastando, eu vou receber a outra só depois, aí eu vou receber a outra só depois, ou seja, eu vou receber menos ondas por segundo. Quer ver? O desenho é mais ou menos esse aqui, ó, que a gente costuma fazer para ilustrar o efeito Doppler. Olha lá. Conforme você vai se aproximando, essas frentes de ondas vão ficando mais próximas. Então esse cara recebe 1, 2, 3, 4, várias ondas por segundo. Maior frequência. Agora a pessoa que está do lado de lá vai receber uma onda, aí essas frentes de ondas se afastam, porque a fonte, né, a ambulância, está se movendo para cá. Então essas frentes de ondas ficam mais espaçadas, ele recebe menos ondas por segundo. Então a ideia é o seguinte, ó, né, quando há um movimento entre eles, se esse movimento for de aproximação, e aí não importa se é a ambulância que está se aproximando ou a ambulância está parada e sou eu que estou correndo. Se a fonte e o receptor estão se aproximando, você tem uma frequência percebida maior do que a emitida. A frequência percebida aumenta. E no caso do som, um som com frequência maior é um som agudo. A gente ainda vai falar disso, tá? Próxima aula, inclusive, vai ser acústica. A gente vai falar disso, mas já vou te adiantando. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som.
sabe aquele som fininho? É o som agudo. E o som grave, né, baixa frequência. Som grave, baixa frequência. Som agudo, alta frequência. Tu vê que o meu agudo não é muito bom não, né? Agora, quando há um afastamento, se na aproximação a frequência percebida aumenta, no afastamento a frequência percebida diminui. Aí o som ele fica mais grave. Quer ver? O caso clássico, mais do que ambulância, é o carro de Fórmula 1. Ah lá, o Maxwell falou, professor, o que muda é a altura? Isso, Maxwell. A gente vai falar disso na próxima aula, mas é isso. A frequência do som é o que a gente chama de altura. Então um som alto não tem nada a ver com volume, né? Um som alto é um som agudo. É um som de alta frequência. E um som baixo é baixa frequência, é um som grave. Perfeito, Maxwell. Tá? É isso. Deixa eu ver. Ó, o Júlio César tá perguntando, professor, o que diferencia uma onda eletromagnética da outra é apenas a frequência? Tipo, a diferença das ondas de rádio das micro-ondas. Perfeito. Perfeito, Júlio César, é isso. Quando você tem aquele espectro eletromagnético que a gente falou, né? Onda de rádio vai da frequência tal até a frequência tal. Então você tem uma faixa ali de frequências que a gente chama de ondas de rádio. Aí de tanto a tanto você chama de micro-ondas e assim por diante. Então você tem intervalos de frequências ali, que daqui até aqui a gente chama de onda de rádio, daqui até aqui micro-onda, daqui até aqui infravermelho. Mas veja, é tudo onda eletromagnética, né? A gente dá nomes diferentes porque cada uma delas tem características diferentes, interage de maneira diferente, a gente utiliza de maneira diferente. Então a gente deu nomes diferentes, mas tudo é onda eletromagnética. O que difere é o número de ondas por segundo. Certo? Que é o Hertz, que é a frequência. Maravilha? Bom, beleza. A Aurelinho falou, Arthur e suas histórias. Eu sou um cara vivido, né? Não pode negar. Mas ó, então tá. Aproximação e afastamento. No efeito Doppler, quando você tem aproximação ou afastamento da fonte e do receptor, você vai ter uma frequência percebida diferente da frequência emitida. Então imagine que a ambulância está emitindo um som a 500 Hz. Se estiver se aproximando desse cara, esse cara vai perceber 600. Mas a emitida continua sendo 500. A frequência emitida não muda. Ele é que vai perceber uma frequência maior por conta do movimento da fonte. E aquele cara lá vai perceber uma frequência 400. Menor. Porque a fonte está se afastando dele. Quer ver o caso mais clássico, cara? É o carro de Fórmula 1, diretor. Né? O carro de Fórmula 1, o som que faz, sabe quando fica aquela câmera? Quando aproxima, só sei que ele só usa Então, aí o carro está se aproximando. Quando ele está se aproximando, você escuta uma frequência, né? Você percebe uma frequência maior. Então você escuta um som agudo, aí o carro faz... E quando ele passa por você, aí agora ele está se afastando de você. Aí você vai receber uma frequência menor. Ou seja, um som mais grave. Aí ele faz... Então ele faz... É o carro de Fórmula 1, em câmera lenta. Ó, é agudo na aproximação, é grave no afastamento. O carro de Fórmula 1 é muito perceptível porque a velocidade dele é grande, né? Então assim, quanto maior for a velocidade, quanto mais próximo for da velocidade do som, mais perceptível é o fenômeno, né? Um carrinho que está passando na tua rua aí, tu não vai perceber porque essa velocidade é muito menor do que a velocidade do som. Então essa diferença de frequência fica muito pequena. Mas quando a velocidade é muito próxima, ou muito grande, né? Não é muito próximo, mas é o mais próximo possível, aí você percebe essa diferença. Certo? Max Verstappen, é isso aí. Pô, imagina tu assistindo a Fórmula 1 aí com teu pai, com a tua mãe, e aí começa, vamos lá, filmando aqui, ó, nos boxes, chicane, sei que aí, e tu explicando. Pai, sabe por que desse som? Isso é chamado efeito Doppler. Porque, pô, quando há uma aproximação da fonte emissora pelo receptor, aí tu tem que usar essas palavras, porque isso dá uma, né?
rebusca. Então a fonte emissora, quando se aproxima, a frequência percebida é maior. Isso torna o som mais agudo. E quando a fonte emissora se afasta do receptor, que somos nós, aí a frequência percebida é menor. Cara, se tu lembrar do carro de Fórmula 1, tu nunca mais esquece quando que aproxima, quando que afasta. Agudo, grave. Quando se aproxima é agudo. Quando se afasta é grave. O pessoal maldoso, né? Perguntou se o Barrichello dava pra perceber o efeito Doppler. Não, aí sacanagem, tá vendo? Ah, pô, que isso, cara, que isso. O Barrichello, inclusive, pô, assiste as nossas aulas aqui. Vai fazer o Enem 2020, pô. Abraço pro Barrichello. Barrichello vai fazer o Enem 2020. Barrichello, tamo junto. Bom, então, tira um print aí, que eu preciso falar agora da... Eu preciso falar da interferência, tá? Maravilha, vamos lá. Vamos falar de interferência. E o dia hoje tá muito legal, né, diretor? O dia tá tranquilo, né? Tá feliz, né? O pessoal não fala mais nada. Não sei se aconteceu alguma coisa ontem. A galera tá... Não ficou sabendo, não. A galera tá meio chateada aí. Eu vi sei lá, as coisas... O pessoal não comenta nada. Tem gente reclamando aí, Leandrinho tava reclamando, mas eu entendi por quê. Eu não sei se aconteceu alguma coisa lá no Uruguai, eu não tô sabendo mesmo, porque, cara, não sei, a galera ficou meio chateada aí, mas tudo bem, deixa pra lá, né? Vida que segue. Bom, vamos falar de interferência? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de fenômenos ondulatórios. Olha lá, o pessoal conversa. Vamos falar de interferência, cara. Cara, interferência é outro assunto maneiro pra caramba, hein? Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Primeiro, eu vou falar pra você da interferência entre ondas de mesma frequência, tá? E mesma fase, ou mesma frequência e fase oposta. Que são as interferências que a gente consegue perceber ali, que a gente consegue prever o resultado com mais exatidão. Então, primeiro, deixa eu te mostrar a interferência usando como exemplo ondas numa corda. Saiba que a interferência pode acontecer para a luz, pode acontecer para o som, pode acontecer para quaisquer ondas, né? Isso aqui é um fenômeno ondulatório. Mas a gente, às vezes, usa o exemplo de uma onda na corda porque fica mais fácil de você enxergar. Então, por exemplo, ó, imagine que eu estou segurando uma corda aqui numa extremidade e o diretor está segurando na outra. E aí eu gero uma onda aqui e o diretor do outro lado vai gerar uma onda também, tá? Então imagine que eu gerei aqui ó, um pulsozinho, meia onda aqui, ó. E o diretor também gerou meia onda. Olha lá. E aí tá vindo uma onda de frente para outra ali, ó, na corda. Vai chegar um momento que essas ondas vão se sobrepor, né? Uma sobreposição de ondas. Quando uma onda encontra na outra ali, ó, elas estão sobrepostas, acontece a tal da interferência. Que se as ondas estiverem em fase, tá? E o que é em fase? Ondas em fase, mesma fase. É, por exemplo, quando a crista de uma onda encontra a crista de outra onda. Aí eu digo que elas estão em fase. Quando as ondas estão em fase, o nome dessa interferência é interferência construtiva. Então, por exemplo, no momento que essas ondas se encontrarem, as amplitudes vão se somar. Você vai ver um ondão e depois cada onda segue o seu caminho aqui, ó. Cada onda vai embora aqui e segue seu caminho. Quando a interferência é destrutiva, aí você tem ondas em fase oposta. Quando a fase é oposta, o que significa fase oposta? É porque você tem crista encontrando com vale. Aí a gente pode dizer que é como se uma tivesse refletida da outra, né? É a mesma onda, só que uma está refletida, né, em relação à outra. Então elas estão em fases opostas. É como se você pegasse a onda e virasse de cabeça para baixo.
O que era crista passa a ser vale. E o que é vale passa a ser crista. Aí ela fica exatamente o contrário da outra. Aí a gente diz que essas ondas estão em fases opostas. Quando rolar o encontro, o que vai acontecer quando essas ondas se encontrarem? Uma amplitude vai subtrair a outra. Então, no momento que elas se encontrarem, a corda fica lisa, como se uma onda estivesse destruindo a outra. E depois cada onda segue o seu caminho aqui, ó. Olha lá. Isso aqui, o nome dessa interferência é interferência destrutiva. Então, por exemplo, ó, imagine que eu tenho aqui uma onda, aí eu estou gerando uma onda aqui, ó. Tá? Gerando uma onda. Aí, eu tenho uma outra fonte emitindo uma outra onda. Com a mesma frequência, mesma fase. Olha lá. E do mesmo lugar. Então essa onda vai chegar aqui e você vê que as duas percorrem o mesmo caminho. Mesma fase, mesma frequência, percorre o mesmo caminho. Tu tá vendo que cada crista está encontrando a outra crista e cada vale está encontrando o vale? Cara, se você fosse ver o resultado disso aqui, né? O resultado disso aqui seria, olha lá, uma interferência perfeitamente construtiva. Então, na verdade, você veria uma onda assim, ó. Certo, diretor? Porque você vai somar essa amplitude com essa amplitude, vai dar uma amplitude zona. Essa com essa vai dar... Então, você vai ter uma interferência construtiva. Se você tem uma onda, cara, eu não vou conseguir desenhar isso com perfeição, mas vou tentar te explicar. Imagine que eu tenho uma onda aqui, que tem uma certa frequência, e aí eu emito uma outra onda com uma frequência ligeiramente maior ou ligeiramente menor. Aí você veria um troço mais ou menos assim, ó. Sabe? Uma onda é uma frequência ligeiramente maior que a outra. Cara, se você olhar o resultado disso, assim, você vai ter alternância entre momentos de interferência construtiva, momentos de interferência destrutiva. Então tu teria um troço mais ou menos assim, ó. Tipo uma parada assim. Isso aqui é o que a gente chama de batimento. É a batida, pô. A batida do som. Tum, 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 tum. Sabe como é que os caras fazem esse som? Tum, tum, tum. Ele está emitindo um som e um outro som junto, com uma frequência ligeiramente diferente. Sei lá, um som de 400 Hz interferindo com um som de 402 Hz. Aí a diferença das frequências é 2 Hz, por exemplo. Essa frequência, essa diferença das frequências de 1 para 2 é o que a gente vai chamar de frequência de batimento. Ou seja, se você emite um som de 400 Hz e um outro som de 402, a diferença é 2 Hz. Então tu vai escutar uma batida que tem uma frequência de duas batidas por segundo. Tipo, tum, 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 tum. É um som e outro som com a frequência de 2 Hz. Aí, tum, 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 tá ligado? Aquele tipo, né? DJ Alok. Ele tá aumentando, ele tá aumentando a diferença, né? Porque agora tá ficando 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz. Ou seja, ele tá botando uma onda 430 e uma onda 400. Aí, bum, dá um batidão. Então, esse fenômeno é o que a gente chama de batimento, né? Para o som, principalmente. É uma espécie de interferência. Agora, vamos lá. Olha esse outro caso aqui.
Imagine que agora eu tenho uma onda, eu estou emitindo uma onda aqui, ó. E aí eu peguei essa outra fonte, fonte 1, fonte 2. Peguei a fonte 2, a dancinha, né? Já viu que eu tô por dentro, né? Aí tu pegou a fonte 2 e levou pra frente ou levou pra trás. Tipo aqui, ó, botei ela pra frente aqui, ó. E eu levei ela pra frente uma distância de meio lambda, que é meio comprimento de onda, porque lembra que um comprimento de onda todo é isso. Então isso aqui é meia onda. Aí eu ligo, ó, emitindo a mesma frequência, mesma onda. Só que tu entende que se eu levar ela pra frente meia onda, eu faço elas ficarem fora de fase, em fase oposta? Agora, a crista está encontrando vale, crista está encontrando vale, sabe o que vai acontecer aqui? Interferência destrutiva. Quando a diferença de caminho, quando uma onda percorre a mais, um caminho, uma distância a mais que a outra, meia onda, elas ficam fora de fase. Aí vai dar interferência destrutiva. Aí vamos supor que eu aumentei mais meia onda. Então tem aqui, ó, a fonte 1. E aí a fonte 2 que estava aqui, eu botei ela pra frente aqui agora. Agora a diferença de caminho, né? Quando eu digo diferença de caminho, você tá entendendo, né? Diferença de caminho é o trajeto. A onda preta aqui, ó, ela tá andando esse trajeto. A onda vermelha tá andando um trajeto que é menor. Menor quanto? Menor 1 lambda, uma onda. Se você fizer isso, liga lá as duas fontes. As duas fontes emitindo a mesma onda. Opa, volta a ficar em fase. Então volta a ser construtiva. E assim por diante. Se você botar mais meia onda, uma onda e meia, volta a ser destrutiva. 2 ondas, volta a ser construtiva. Então, ó, se a diferença de caminhos for meia onda, uma onda e meia, 2 ondas de meia, ou seja, a gente chama de semi-inteiro, né? Meia onda, uma onda e meia, 2 ondas e meia, 3 ondas e meia. Esse D é a diferença de caminho, né? Você pega o trajeto que uma está percorrendo e diminui do trajeto da outra. Se a diferença de caminho for sempre terminar com meia onda, a interferência vai ser destrutiva. Agora, se a diferença de caminho for uma onda, ou 2 ondas, ou 3 ondas, sempre for um número inteiro de ondas, uma onda, ou bota aqui, ó, 2 ondas, ou bota aqui, 3 ondas, vai ficar sempre em fase, porque aí sempre vai ter crista batendo com crista e vale batendo com vale. Aí a interferência vai ser construtiva. Tá aí. Isso aqui é a parte mais complicada aí da interferência. Já caiu no Enem, mas é a parte mais complicada. Normalmente cai de uma maneira teórica, como tem uma questão aí do nosso material, que ele fala do cancelamento de ruído, dos fones. Já caiu algumas vezes isso, inclusive. Né? O cancelamento de ruído é o quê? Esse fonezinho aí, que tem o cancelamento de ruído, ele pega o som externo, tipo aqui o som do ar-condicionado aqui, e aí você está escutando a música. A barreira vai virar baile, a barreira, tá escutando a música. Só que tem o som do ar-condicionado, né? O fone, ele manda junto com a música da barreira, do gigante, do Coutinho, ele manda também um som igual ao som do ar-condicionado, só que com fase oposta. Aí, o som do ar-condicionado, o som externo do ar-condicionado, junto com esse som aqui que o fone está mandando, se anulam. Olha que loucura. Som mais som dá silêncio. Se anulam. E aí você escuta a música limpinha. Então o fone, né, ele tem essa tecnologia.
ele consegue captar o som externo, constante, e emitir um som de fase oposta para poder anular esse som externo. E aí você escuta a música limpinha. Qual o fenômeno que tá acontecendo aí? Qual o fenômeno ondulatório? Interferência. Show? Então, na maioria das vezes, cai assim, de maneira teórica, para você entender o que é interferência. Às vezes aparece isso. A diferença de caminhos. Você está emitindo duas ondas. Vê o caminho que uma percorreu e vê o que a outra percorreu. Se está rolando uma interferência destrutiva, é porque uma das ondas está percorrendo um caminho maior que a outra. Ou de meia onda, ou de uma onda e meia, ou de 2 ondas e meia. Agora, se está rolando uma interferência construtiva, sim, ó. A diferença de caminho, ó, ou é 0, né? Ou é 0, ou é 1 lambda, ou é 2 lambdas, ou é 3 lambdas, que aí fica em fase. Aí dá interferência construtiva. Show de bola? Vou sair da frente para você printar. Cara, coisa pra caramba, né? Tem muita coisa pra gente falar. Às vezes o tempo é curto, mas tá aí. Acho que eu consegui resumir legal aí. Esse fenômeno da interferência é um fenômeno grande. Tem muitos detalhes, né? Mas eu acho que deu pra gente resumir legal. Show de bola? Fone com cancelamento de ruído é um paraíso, a Maria Eduarda falou. É, Maria Eduarda, mas aí é pra quem é aqui, ó. Que é caro, né? O meu é fonezinho causada mesmo, mas tá bom, dá pra... baixa o som aí. Que inclusive na próxima aula a gente vai falar disso. De baixar, né? O som tá baixo, o som tá alto. A gente vai ver isso aí. Se é altura, se é volume, o que é isso? Nossa próxima aula, que é acústica. Tá legal? Mas hoje ainda tem Física 2. Cara, não vai embora não que a gente vai falar de espelhos. Eu trouxe experimentos. Vamos ver as imagens. Imagem real, vai ser maneira, tá? Vai embora não. Daqui a pouco tô aí. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.